revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O Senhor abençoe a meditação, Senhor, nesse livro tão importante. Senhor, o Senhor nos dê graça para começar, graça para continuar, para prosseguir e graça para concluir, Senhor, esses 22 capítulos desse livro. Pai, nesse tempo do fim, Senhor, em que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, o Senhor está abrindo os nossos olhos para contemplarmos a situação que nos rodeia, todos os sinais que estamos vendo. Nós oramos pedindo, Pai, que o Senhor venha abrir para nós um pouco mais desse livro. E que, Senhor, nós sejamos levados realmente a ter aquele espírito de arrebatamento. Senhor, livra-nos do simples interesse de conhecer as coisas futuras, de conhecer as interpretações espetaculares que não nos ajudam em nada, Senhor. Nós queremos realmente, Senhor, que essa palavra seja uma palavra reima, palavra viva, palavra revelada para nós. Oramos, Senhor, para a Tua glória e para a nossa edificação, no nome do Senhor Jesus. Bem, irmãos, alguns pontos que nós vamos tocar aqui na questão desse livro, eu tenho que mostrar para os irmãos por que o livro, da maneira que eu estou apresentando para os irmãos, ele tem essa divisão que está aqui no quadro. E para fazer isso, nós não temos outro jeito a não ser mostrar, né? Irmãos que escreveram, como por exemplo, tem aqui na minha mão a Bíblia do chamado irmão Scofield. É uma Bíblia já traduzida em português que tem aqueles comentários no rodapé. E eu trouxe exatamente para mostrar para os irmãos o que é que está escrito, né? E essa é a mensagem divulgada. Há uma interpretação do Apocalipse que é chamada uma interpretação popular. E quase todo mundo segue a mesma coisa. As divisões do livro, capítulo 1, versículo 19, as coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer depois dessa, a igreja arrebatada no capítulo 4, depois do capítulo 4 para frente tudo, a partir do capítulo 4 tudo é futuro, né? As 7 igrejas representam o período da igreja e assim por diante. Então alguns pontos realmente nós podemos provar na Bíblia que eles não estão de acordo com o ensinamento total do livro e da palavra de Deus no seu todo. Mas isso não quer dizer que haja no nosso coração qualquer interesse de desmerecer qualquer irmão. Aliás, eu posso até mostrar para os irmãos o seguinte: eu escrevi a introdução do livro e esses pontos que estão aqui já tem há mais ou menos 2 anos que está no meu computador. E hoje eu só tirei uma cópia para trazer para os irmãos aqui o que eu já escrevi a esse respeito. Eu gostaria de mostrar para os irmãos hoje, depois de nós vermos essas divisões aqui, porque é importante você decorar isso aqui, né? Os irmãos de contagem têm que saber de cor, porque está escrito também, ele vai saber, né? Que eu escrevi primeiro, devia ter feito o teste primeiro, depois escrever, mas eu sou caridoso demais, né? Muito misericordioso. Mas eu lembro quando nós estudamos lá em contagem, depois da primeira, segunda reunião, todo mundo já sabia de cor, né? Cristo entronizado, onde? Tá, capítulo tal, capítulo tal, Cristo entronizado. Todo mundo sabia o esboço do livro, tá certo? Quer dizer, isso se você vai aceitar esse esboço, que às vezes você não aceita, então não decore não. Porque se você não aceita, não pode decorar, que aí vai confundir sua cabeça todinha, não é? Mas eu queria mostrar para os irmãos o seguinte: nessa introdução aqui, tem 7 pontos. Primeiro, as divisões do livro. Segundo, onde se dá o arrebatamento nesse livro do Apocalipse. Terceiro, o Espírito Santo é tirado da terra quando a igreja é arrebatada, ou quando aconteceu o arrebatamento. Quarto, quem nasceu de novo passa pela grande tribulação ou não? Ou seja, quem é crente verdadeiro passa pela tribulação ou não? Quinto, quem que é o filho varão do Apocalipse 12? Sexto, quem são os 24 anciãos? Que são 2 pontos, né? Explicando quem são eles e mostrando por que a interpretação que diz que eles representam a igreja não tem fundamento. Ok? Muito bem. Então, irmãos, olha,
esse esboço está aqui, dentro de tudo que o senhor tem me mostrado, nesses 20 anos que eu estou estudando o livro de Apocalipse, eu compartilhei nos 20 anos 4 vezes só. Só 4 vezes. Uma vez aqui nesse galpão aqui em frente, né, quando a gente tinha uma reunião aqui, uma vez em Contagem, uma vez lá na Igreja Metodista, isso lá na Lagoinha também, então 4, e uma vez com os irmãos aqui, 5, tá? Então, no período de 20 anos, eu falei, vou falar a 6ª vez agora sobre esse livro. 6ª vez. Então, os irmãos vejam que não são muitas vezes que eu falei dentro de um período tão longo. Tudo começou, o meu estudo de Apocalipse começou quando o irmão Stephen Cohn, que é um obreiro também que trabalhou junto com o Motmani, com o Wycliffe Lee. Aliás, eu tenho uma foto em casa do irmão Wycliffe Lee e do Stephen Cohn. E os dois estão bem novos naquela época, eles estavam numa faixa talvez de 40 anos para baixo. E quando você olha lá, você não nota que tem uma diferença do Wycliffe Lee para o irmão Stephen de 10 anos, porque o irmão Stephen está com 83 hoje, mais ou menos, né? Então é uma diferença muito grande. Eu lembro que nós tivemos uma reunião aqui no fim dessa rua aqui. Se você descer direto, você vai dar de frente numa casa que tem como é que chama? Uma cobertura, né? Que é a casa do irmão Lan, né? Irmão Lan que tem um restaurante ali né? Outro dia eu fui lá tomar uma laranjada com ele, passei lá e vi ele de longe, falei, o irmão Lan tá ali, vou lá, né? Que a gente vai lá e não paga nada, tem essa vantagem também, né? Quer dizer, eu, né? Vocês eu não sei, eu não pago nada, né? O irmão me desculpe, senão já pensou, o pessoal vai todo para lá, irmão, vim tomar uma laranjada aqui, você irmão, Deus me paga, né? Aí fica mal. Mas eu lembro que foi no terraço da casa dele, quando o irmão Steve passou uma vez aqui, e a gente é sentado lá no chão, né? E me lembro muito bem do irmão Júlio, né? Com a barba grande, ele parece até com esse que tentou ser presidente, o Enéas, né? Tinha uma barba muito grande, né? Meio careca também, aquela coisa todinha, né? E nós estávamos sentados ali, o irmão Steve abriu para a gente o capítulo 12 de Apocalipse. E aquilo para mim desmoronou tudo. Tudo que eu sabia de Apocalipse caiu tudo na hora ali. Aí eu procurei o irmão, falei, irmão, qual que é o segredo para a gente estudar? Ele falou, a primeira coisa, irmão Deus, é você colocar de lado todos os livros, todos os comentários que você tem de Apocalipse. Não leia mais nenhum comentário daqui para frente. Não estou dizendo para você que nenhum deles presta, não é isso não. É que se você continuar lendo, você vai ficar sempre com as divisões, não é? Com a interpretação daqueles irmãos. Ou seja, você vai beber leite no saquinho sempre. Então é melhor você colocar tudo de lado, você começar a ler uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 vezes o livro de Apocalipse, e aí sim, você vai ver que o Espírito Santo vai começar a dar para você uma visão do esboço do livro. E é isso que está aqui, irmão. Essa é uma coisa bem pessoal. Eu posso garantir para você, você não vai encontrar em lugar nenhum. Aliás, é um fato até muito interessante, né? É um fato até pitoresco. Eu vou contar para os irmãos, porque é favorável a mim, não é? Então eu peço que você me perdoe. Mas eu lembro que quando um irmão dos Estados Unidos, ele esteve aqui no Brasil, então ele veio para falar para nós numa conferência, e ele estava querendo saber o que a gente falava na conferência, tal, conferência de contagem, né? E conferência da maturidade, que era uma outra história, mas aqui de contagem ele queria saber o que a gente compartilhava. Então eu falei, nós já estudamos Esdras e Neemias, estudamos Apocalipse e tal. E ele, Apocalipse? E o irmão que falou, eu falei, fui eu. Vai, mas o que foi que o irmão falou sobre o Apocalipse? Dê esse esboço para ele. Aí, irmão, dentro do carro, ele virou para mim e falou, poxa, irmão Deus, olha, eu confesso para o irmão o seguinte, eu tenho lido muita coisa, mas nunca vi um esboço tão claro do Apocalipse como esse. Eu falei, irmão, não posso dizer que isso é uma coisa totalmente minha, tá certo? Mas você não vai encontrar em livro nenhum, nem em português, nem em inglês. Posso garantir para você. Tá? Mas ele virou para mim e disse assim, o irmão me permitiria usar esse esboço quando eu estivesse pregando nos Estados Unidos? Eu falei, não, irmão, até no Brasil, se você quiser pregar, não tem problema. Aí o que aconteceu? Ele utilizou essa palavra e pregou num lugar aqui no Brasil. E ele mencionou rapidamente só esse esboço. Ele guardou na cabeça assim na hora, porque pregador guarda mesmo, né? Só que um irmão que estava ouvindo, ele voltou de lá da conferência e chegou aqui em Belo Horizonte, bateu nas minhas costas assim, agora eu descobri onde é que você arranjou aquele esboço do Apocalipse. Né? E a gente estava ouvindo muito falar sobre negócio de cruz, de negue-se a si mesmo, e aquilo, Adão subiu e falou, não rapaz, isso é ele que copiou de mim,
Aí o senhor falou, não, cala a boca, deixa que um dia ele vai ficar sabendo. Então, irmão, uma coisa muito pessoal. E quando aquele irmão falou isso comigo, eu fiquei corado dentro do carro, fiquei vermelhinho. Falei, irmão, você está brincando comigo. Ele falou, não, irmão, não estou brincando não, é sério. Não gostou? Gostei. Nunca vi um esboço do Apocalipse como esse que se apresentou para mim aqui agora. Então, irmãos, olha, se for ajudar os irmãos, se for para ajuda, tá certo? Então guarde, se não for, coloque de lado. E também não ouça dizendo assim, essa é a interpretação. Não, de maneira nenhuma. Não faça isso. Porque até eu estou aberto até agora, porque eu sei que há pontos aqui que eu realmente não vi. Tá certo? Mas olha bem, irmãos, o título do livro, né, se eu for escrever esse livro, né, e eu pretendo fazer isso esse ano, se Deus permitir, porque eu li muito, né, há um irmão chamado Lang, que ele dizia sempre o seguinte, que nenhum homem deve escrever um livro antes dos 40. Eu estou com 3 anos a mais do que 40. Então eu já posso escrever, né? Já tem 3 mais do que 40, né? 13, 14, né? Não é 3 não. Eu estou com 54. Então acho que já posso. Eu estou esperando muitos anos para ver se o Senhor dá uma luz nova. Não vem. Tá certo? Não vem nenhuma luz. Vamos ver se agora, se a gente compartilhando aqui, o Senhor vai acrescentar alguma coisa. Mas para mim o esboço é esse aqui, irmãos. É esse aqui. Então aí nós vamos ver o seguinte, que o título é A Cristo Entronizado. Nós vamos ver que o propósito de Deus é entronizar a Cristo. Em Efésios tem uma palavra que está escrito lá que diz que na plenitude dos tempos, dispensação da plenitude dos tempos, Deus fará convergir em Cristo todas as coisas. Então, ou seja, tudo vai convergir para Ele. Ou seja, sabe o que é convergir? É quando você tem os aros de uma roda de bicicleta. Os aros todos eles se convergem para o centro, não é isso? Eles se encontram todinho naquela bolinha do centro. Quando eles estão lá fora, estão todos separados, mas quando eles convergiram para o centro, Deus vai fazer isso em Cristo. Todas as coisas vão convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Está vendo? Irmão, isso na Bíblia significa dispensação da plenitude dos tempos. É o que nós estamos chegando agora. 6.000 anos e o 7º é o descanso. 7 na Bíblia é plenitude, você sabia? A origem da palavra 7 no hebraico é plenitude. É transbordar. Está vendo? Então a história está transbordando. 6.000. Quando terminou 6, você vai entrar no 7 que é descanso. Quando passar o 7, o que é? Novo céu e nova terra. Nós estamos aí. Tá certo? Ninguém sabe a data certa, mas que há uma indicação muito clara de que realmente alguma coisa vai acontecer, deve acontecer no final desse 6º milênio, sem dúvida. A Bíblia atesta isso de maneira completa. Nós temos isso até gravado aqui, já falei para os irmãos, naquela fita sobre último dia. Quando eu falei para os irmãos o que é o último dia. Então veja, Cristo vai ser entronizado. Então os irmãos vão descobrir o seguinte: capítulo 4 e 5 no Apocalipse acontece antes do capítulo 1, 2 e 3. Porque o capítulo 4 e 5 está falando do que aconteceu quando Jesus subiu aos céus depois da ressurreição. Está vendo? Na ascensão dele. Quando ele chegou lá, então, tomou o livro da mão do que estava sentado no trono e começou a romper os selos. Está vendo? Então, o 4 e o 5, ele vem antes do 1, 2 e 3. Está vendo? Então, por que Cristo tem que ser entronizado? Cristo entronizado 2 pontos. Onde? No céu. Por quê? Porque ele desceu do céu, veio para a terra, tomou um corpo, de homem, foi achado na forma, existindo na forma de Deus, achado na forma de homem, e na forma de servo, e na aparência passageira do homem, é isso? Então, quando ele tomou aquele corpo, o que significava? É que ele podia ter se contaminado. E os irmãos sabem, essa é a explicação para o Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, aquele ser divino que estava naquele corpo, ele passou através do corpo das vestes, resplandeceu. Os irmãos não imaginam aquela visão que Pedro teve. Aquilo marcou a vida do Pedro, e quando ele chegou no fim da vida dele, quando ele escreveu a 2ª epístola, ele diz: não deixarei de vos admoestar, por causa daquela visão que nós tivemos no mundo. Nós vimos a sua glória. Encheu, marcou a vida dele, quando ele viu ao Shekinah da glória de Deus, aquela nuvem que descia no tabernáculo, no templo. Ele viu aquela glória sair
de dentro daquela pessoa e resplandeceu toda a sua veste. Isso significava o seguinte, que o exterior, o corpo e a roupa não contaminaram a pessoa divina que estava ali. E naquele momento, sabe o que significava isso? Jesus podia ter voltado do Monte da Transfiguração diretamente para o Pai, sem nenhum problema. Tá vendo? Mas aí, a palavra de Deus diz que ele desceu e lá embaixo, no pé do monte, tinha um endemoniado. Ou seja, ele tinha vindo dizendo, eu não vim para subir agora para o meu Pai, eu tenho que descer mais ainda vou descer mais, depois ainda vou para Jerusalém e vou morrer na cruz. Mas aí, irmãos, depois que ele morreu e ressuscitou, ele subiu vitoriosamente, né? De acordo com Filipenses capítulo 2, que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão na terra, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso é o que aconteceu na ascensão. E aí quando ele chegou lá, né, aí houve uma proclamação lá, quem é digno de tomar o livro? E não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Tá vendo? Na terra tem um apóstolo como João, mas ele não é digno. Debaixo da terra tem os irmãos que morreram, estão no paraíso, aguardando a ressurreição. Quantos que já estavam lá? E no céu não tinha ninguém, nenhum anjo. E aí o João começou a chorar copiosamente, não é isso? Começou a chorar, e aí veio um dos anciãos e disse, não chores. Ele disse, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e o livro abrirá. Porque olha, irmãos, aquele livro quer dizer o seguinte, se não houver uma pessoa que tome aquele livro da mão do que está sentado no trono, que é o Pai, então Satanás vai continuar reinando aqui nessa terra. O mundo jaz no maligno. Ele é o Deus desse século, é o Deus desse mundo. Por isso que a Bíblia diz que João chorou copiosamente. Ele disse, mas quem é que vai quebrar esse poder e esse governo de Satanás na terra? Então Jesus tomou aquele livro. Quando você cantar novamente Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, você lembre disso que nós estamos falando, que você vai ver que você vai cantar completamente diferente. Então, irmãos, Cristo tem que ser entronizado no céu. E ele voltou para lá, e aí Deus provou que ele é o mesmo, porque derramou sobre ele o Espírito Santo. Ele foi ungido com o Espírito Santo, e aí ele se tornou um Cristo. Está vendo? E aí o Espírito Santo desceu na cabeça de Arão, até a barba de Arão, até a orla dos vestidos. Ou seja, desceu sobre o corpo, que é a igreja. No dia de Pentecoste, a igreja nasceu. 120 foram batizados, formando o corpo. Muito bem. Quando isso aconteceu, então agora, o Espírito Santo desceu e agora o Espírito Santo habita na igreja. Então agora Cristo tem que ser entronizado, né? Aí você tem agora capítulo 1, 2 e 3. Os irmãos sabem por que nós sabemos que o capítulo 1, 2 e 3, ele vem depois do capítulo 4 e 5? Porque João, no capítulo 1, quando ele viu o Senhor Jesus, na glória que ele apareceu para ele, glorificado, ele caiu como morto aos seus pés. Não foi isso? Estava escrito no capítulo 1. Mas quando ele estava na terra, quando Jesus não tinha sido glorificado, ele deitava no peito, no seio de Jesus. Não é isso? Não tinha nenhum problema. Mas agora, ele viu o Senhor na glória. Então, o capítulo 1, 2 e 3 mostra que o Senhor já foi glorificado. É o que está no capítulo 4 e 5. Por isso, na cronologia, a ordem não está certa. Os irmãos querem ver? Isso aqui, quando eu li do irmão Scofield, foi uma bênção para mim, porque eu estava querendo escrever, falei, mas o que o pessoal vai falar comigo se eu disser que esse capítulo vem aqui antes ou que vem depois? Né? Então ele diz assim, olha, essas passagens não têm sequência de narrativa profética, mas indo para trás e para frente, tá vendo? Determinadas passagens do Apocalipse, ó, na introdução ele fala isso. Indo para trás e para frente, resumem o passado e antecipam o futuro. A ordem da narrativa é, portanto, cronologicamente inconsistente. Tá vendo? A ordem do livro não é consistente. Ou seja, você não pode dizer esse acontecimento aqui, esse aqui do jeito que está no Apocalipse. Não, porque tem um acontecimento está no 12 que ele acontece antes. Tem um que está no capítulo 4, pode estar acontecendo lá na frente. Estou mencionando apenas aleatoriamente, né? Sem afirmar. Né? A principal continuidade é fornecida pelos acontecimentos, simbolizados nos selos, nas trombetas e nas taças, que eu sigo direto, de perto. A única ordem cronológica que você tem no livro é, primeiro o selo, 7 selos, depois 7 trombetas e as 7 taças. Aí você pode ler, você vai ver a sequência. Mas fora disso, cuidado com a sequência, você não vai encontrar.
Então, meus irmãos, olha, o que é capítulo 1, 2 e 3? Cristo se apresenta no capítulo 1 e depois, então, ele vai cobrar aquela visão de cada uma das 7 igrejas. A revelação que ele deu para cada igreja, ele vai cobrar da igreja. Como se diz, é a vocação da igreja, é a responsabilidade da igreja. E se nós quisermos saber como o Senhor Jesus vai ser entronizado na igreja, nós temos que ler Apocalipse 2 e 3 e ver o lado negativo. Por exemplo, a igreja em Éfeso. Qual que é o ensinamento lá do problema da igreja em Éfeso? Ela tinha perdido o primeiro amor. Então, se nós queremos realmente que o Senhor Jesus seja entronizado na igreja, o lado positivo o que é? É que nós temos que conservar, manter e alimentar o primeiro amor. Na igreja em Esmirna ele disse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Está vendo? Então o que é? Fidelidade ainda que nos custe a vida. Na igreja em Pérgamo ele diz: tem uma espada na minha boca para separar, porque a igreja tinha casado com o mundo na época de Constantino. Então você vê os pontos negativos, eles mostram para a gente o que é o lado positivo: separação do mundo, e assim por diante. Aí você vai ver Cristo entronizado na igreja. Agora, irmão, se Cristo for entronizado na igreja, aí a igreja vai abrir a porta para Cristo ser entronizado onde? Está vendo? Porque com Apocalipse 20, 15 falando que o Senhor Jesus, ele está governando na terra durante 1000 anos. Então há uma preparação para isso, né? Mas realmente a partir do capítulo 4 alguma coisa vai acontecer, né? Do 6, 9, a partir do 6, 9 alguma coisa vai acontecer. Então por que eu não citei o 6 de 1 a 8? Eu vou mostrar depois para os irmãos. Porque os versículos de 1 a 8 falam sobre os 4 primeiros cavalos do Apocalipse. Eles acontecem simultaneamente durante o período da igreja. Ok? Aí, irmão, se o Senhor Jesus foi entronizado na igreja, então ele vai ser entronizado também na terra. E aí que nós vamos ter a época do milênio. E depois, então, quando terminar o milênio, Cristo será entronizado no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21 e 22. Muito bem. Então, eu precisaria hoje usar um pouco do tempo para mostrar para os irmãos a questão das divisões, né, que são seguidas. Por exemplo, aqui no irmão Scofield, ele diz assim, as 3 principais divisões do Apocalipse devem ser reconhecidas. João recebeu ordem em 1,19 de escrever sobre as coisas passadas, as coisas que viste, isto é, a visão de Pátimos, capítulo 1, de 1 a 20, as coisas presentes, que são as que são, isto é, as igrejas existentes, capítulo 2 e 3, e as coisas futuras que hão de acontecer depois destas, isto é, os acontecimentos depois da dispensação da igreja, que vai do capítulo 4 até o final no 22, sim. Bom, irmãos, não posso aceitar absolutamente. Os irmãos querem ver uma coisa? A própria interpretação do próprio irmão, não é? Quando ele fala sobre o filho varão do capítulo 12, os irmãos dizem aquela mulher que estava com dores de parto, deu à luz um filho. Então ele diz aqui que essa mulher é Israel e que esse menino é Cristo. Então eu pergunto, isso é coisa do futuro ou era coisa já passada, quando João escreveu o Apocalipse? Porque o João escreveu mais ou menos, você sabe quando que foi que ele escreveu o Apocalipse? Né? Depois de 90, 95, por aí. Ora, se Jesus nasceu no início da era, então como é que as coisas a partir do capítulo 4 todas elas são futuras? Não está certo. Já furou aqui, né? Ainda que na verdade lá não fala de Cristo, né? Aquele filho varão é outra pessoa que nós vamos ter oportunidade de ver. Muito bem, agora deixa eu só mostrar para os irmãos. Eu tenho um autor em casa que se chama Henry Alford. Ele é considerado uma das maiores autoridades no grego do Novo Testamento. Então ele diz o seguinte, eu vou ler o que eu escrevi. O grande erudito do Novo Testamento grego, Henry Alford, escreveu algo de suma importância sobre o versículo acima. Qual o versículo? Versículo 19. Os irmãos querem ler? Alguém pode ler para nós? 1,19. Muito bem, então veja. O que se ensina é que, como eu disse o irmão, as coisas que viste, o que é? Capítulo 1. As coisas que são, Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas, ou seja, o que existia naquela época. E as coisas que hão de acontecer depois dessa, capítulo 4 para frente. Ou seja,
Tudo que acontecer do capítulo 4 para frente é futuro. Enquanto a igreja não for arrebatada, nada daquilo ali aconteceu. Então eu já disse para os irmãos que isso não é verdade, porque o capítulo 4 e 5 mostra que Jesus está falando da ressurreição e da ascensão dele, e isso aconteceu antes do que eles mencionam no capítulo 4. Então, irmãos, o que o irmão vai mostrar para nós, ele diz o seguinte, que essas divisões não significam aos acontecimentos da história da igreja no tempo. Veja o que ele diz. Ele disse assim: prefiro aceitar o termo genestai no grego, hão de acontecer, com o sentido de acontecimento, não se referindo às amplas eras da história, mas apenas na visão apocalíptica. Está vendo? Ou seja, há uma ordem na revelação que ele vai ter, mas essa ordem não é a ordem cronológica do que vai acontecer durante a história. Os irmãos entenderam ou confundiu demais? Os irmãos entendendo o que ele está querendo dizer? É o que eu entendi, do irmão dizer. A ordem está aqui, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer, não se referem à ordem dos acontecimentos na história da igreja, mas apenas à ordem em que a visão foi dada para João. Está vendo? E ele é erudito no grego, e está dizendo aqui, ele cita mais coisas aqui. Por exemplo, visto que essas coisas significa o que viste, isto é, uma visão atual, as coisas que hão de acontecer, por analogia, significa as coisas que sucederão a essa, ou seja, uma visão futura. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos, que nós temos que entender. Se nós aceitarmos que o versículo 19 divide o livro e que essa divisão mostra o que vai acontecer na história da igreja, na ordem cronológica, então você não precisa nem ouvir o que eu vou falar aqui, porque você não vai entender absolutamente. Certo? Então esse é o ponto talvez um pouquinho mais obscuro para a gente poder entender o livro de Apocalipse, ok? Nesse entendimento que nós estamos vendo aqui. Agora o segundo, onde acontece o arrebatamento? Bem, alguém que usa essa Bíblia chamada Scofield aqui? Não? Você tem? Então, o irmão vai ver comigo aqui no capítulo 4. Muito bem, então embaixo você tem um númerozinho 1, e aí na Bíblia está escrito 4:1. Veja o que o irmão diz aqui. Vou pedir para o irmão ler, para os irmãos verem que realmente nós estamos citando corretamente o que está escrito. Começando com o 4:1. Muito bem. Então aqui ele está dizendo o seguinte: que o arrebatamento de João no capítulo 4 é aceito como sendo arrebatamento da igreja. Não é? Muito bem. Agora, irmão, veja aqui. Se o arrebatamento acontece aqui, então veja. Como é que fica essa expressão que está aqui? Volte aí no capítulo 1. Versículo 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Só aí, veja bem. Então, aqui está bem, está certo. Então ele há de vir ainda, porque ele é, ele era, ele é e ele há de vir. Ok? Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Muito bem. 4, capítulo 4, muito bem. Então agora capítulo 4, versículo 1, na interpretação popular, tão divulgada através da Bíblia do irmão Scofield, se diz que a igreja foi arrebatada no capítulo 4. Portanto, a partir do versículo 3 do capítulo 4, não pode mais ter a palavra há de vir, porque ele já veio. Não é no arrebatamento, quando nós falamos, nós estamos esperando que ele há de vir. Nós não estamos declarando que o Senhor vai vir? Muito bem, então vamos ver o capítulo 4, verso 8. O que diz? 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que... Então ele não veio ainda. O irmão entendeu ou não entendeu? Está claro? Porque se você não entendeu, não adianta a gente prosseguir não, né? Por favor. Apesar de a gente estar gravando, não tem problema nenhum que você possa perguntar. Veja bem. O que eu estou dizendo para os irmãos é isso. Se no 4, 1 e 2 é tido que João foi arrebatado, e esse arrebatamento é o arrebatamento da igreja, então não pode daqui para frente, não pode ter mais a palavra, é só aquele que era. Eu vou mostrar para os irmãos que no Apocalipse tem um lugar onde não tem mais a palavra há de vir. E eu vou provar para os irmãos outra coisa, que algumas Bíblias têm a palavra há de vir.
E no original não tem. Eu não sei como é que essas pessoas conseguem fazer isso. Né? Vamos ver então para onde é que nós vamos agora. Agora 11. Capítulo 11, verso 17. Está escrito aí, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que... Opa, peraí, só um minutinho. Quem tem apenas que és e eras, levante a mão, deixa eu ver. Agora, quem ainda tem o há de vir? Agora, irmão, tem um erro aí, não tem? Tem que ter um erro, irmãos. Tem que ter, porque não tem jeito. Não dá para explicar, não, aqui tem um que está apertadinho dentro do outro. Não, não tem. É aquele que era e que é, bom. E o outro aquele que era, que é e que há de vir. Agora os irmãos querem ver? Como é que nós podemos provar que aqui o há de vir não cabe mais? O versículo 15 diz o quê? O sétimo anjo tocou a sua última trombeta. Está vendo? A sua trombeta. Agora vem, irmão. Quando é que vai acontecer isso que nós estamos lendo aqui? Que o Senhor Jesus, ele veio, tá? Visivelmente, para todo mundo ver que ele chegou aqui. Lá em 1 Coríntios está escrito, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz: ao soar da última trombeta. Quantas trombetas nós temos no Apocalipse? E a que foi tocada aqui qual que é? É a última ou não é? Não tem outro lugar na Bíblia toda que tenha sequência de trombeta a não ser aqui. Alguém diz, aquela trombeta de prata lá do livro de Números. Negativo, irmão. Lá não fala da primeira e segunda, lá diz 2 trombetas de prata. Sem dúvida nenhuma. O Senhor está vindo tomar posse. Isso aqui é para começar o milênio. Pois não, irmão? Então isso só pode acontecer exatamente quando ele desce visivelmente ao soar da última trombeta. Está vendo? Lá em Tessalonicenses diz, porque a trombeta soará, é a voz do arcanjo. Está vendo? E os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados e encontrar o Senhor nos ares. É isso que está aqui. Ó. Irmãos, estão entendendo onde é que está o grande problema da coisa, não é? Ok. Agora, o Espírito Santo é tirado da terra. Eu procurei aqui, não sei se eu consegui, só para mostrar para os irmãos que realmente está escrito, né? Foi escrito isso. Que quando a igreja é arrebatada, o Espírito Santo é tirado da terra. Se não me engano é Tessalonicenses capítulo 2, mas eu não sei se o irmão Scofield... os irmãos lembram, que há um que está, que impede que ele seja manifestado, até que seja tirado do caminho. Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses 2. Agora, estou dizendo, eu não sei se aqui na Bíblia do Scofield diz, mas os irmãos sabem que o ensinamento popular é esse. Quantos irmãos que conhecem essa interpretação de que o Espírito Santo será tirado da terra quando a igreja for arrebatada? Os irmãos podem ver? Isso quer dizer o seguinte, que a grande maioria que não está levantando a mão, não é porque não conhece esse fato. Desculpe, é porque não conhece o fato. Porque se você pegar para ler, você vai descobrir que todo mundo ensina a mesma coisa. Agora, muito bem. Se o Espírito Santo é tirado da terra, e aí depois que a igreja for arrebatada, o que vem? Assim, mais ou menos. Não é a tribulação? Muito bem. Então vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 20. Verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Presta atenção. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Está vendo? Nem tampouco a sua imagem não receberam a marca na fronte e na mão. Está vendo? Quem são essas pessoas? Foram decapitados na época da grande tribulação. E por que foram decapitados? Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Era cristão ou não? Então como é que o Espírito Santo foi tirado da terra se tem um cristão aqui na terra? E sendo decapitado ainda pela besta. E outras pessoas dizem, na terra, na época da grande tribulação, não tem nenhum cristão. Então como é que você explica isso aqui? Bem, olha, irmão, para quem é estudioso de Apocalipse, pessoas que têm costume de ler, que compra livro, Bloomfield e Digno é o Cordeiro e tal, e lê, quando vê isso que eu estou falando aqui, para alguns irmãos é a coisa mais natural, porque eles não conhecem muito bem. Mas para alguns que conhecem, é um choque. O dia que eu mostrei para o irmão essa questão aqui daquele que era, que é e que há de vir, o irmão ficou pálido. Ele falou, irmão Delcio, eu leio esse livro há mais de 20 anos. É o livro que eu mais gosto de ler, Apocalipse. Nunca consegui prestar atenção a isso. Os irmãos querem ver a seriedade da... A irmã está assim, pois não. Mas como é que ele pode converter se não for pelo Espírito Santo? Porque o que nós estamos querendo dizer é isso.
O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E olha bem, se não tem ninguém aqui na terra para dar testemunho, como é que essas pessoas podem ser tão fiéis a ponto de serem decapitados? Coisa que nós hoje teríamos dificuldade para fazer. E com o Espírito Santo. Quer dizer, é um absurdo. Absurdo. Não estão entendendo? Não tem como aceitar uma interpretação dessa. Ou seja, o Espírito Santo, irmão, não é tirado da terra, hora nenhuma. Ele vai ficar aqui na terra durante a grande tribulação, vai haver testemunho. A palavra de Deus diz que tem 2 testemunhas que estarão aqui na terra. Alguns dizem que é Moisés e Elias, outros que é Elias e Enoque, e vai multiplicando, ninguém sabe quem é. Tá, e eles estarão aqui, eles são chamados filhos da oliveira, para produzir, para dar azeite para as pessoas, para fortalecer. Fortalecer quem? Se só tem seguidores do anticristo aqui na terra. Pois não. Aqui, irmão, Apocalipse 24 que nós lemos agora. Pessoas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, porque não aceitaram se submeter à besta. É provável que tenha, mas talvez assim de momento eu não posso lembrar, não é? Talvez no decorrer do estudo nós vamos, não é? Não, eu não sei. Apocalipse 11 fala que tem 2 testemunhas aqui e vão estar produzindo azeite. Se eles são filhos da oliveira, produzir azeite para quem? Para incrédulo? Não tem sentido. É para fortalecer pessoas. Pois é. 12:17. Também, bem lembrado. Os irmãos sabem que no Apocalipse 12 está falando sobre arrebatamento, né? Só que aqui nós não podemos mencionar ainda para os irmãos essa questão do arrebatamento parcial, porque senão aí banana a coisa toda. Nesse ponto em banana. Mas o que o irmão está citando é o seguinte, olha, é que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, que são judeus, ou supostamente guardam os mandamentos de Deus. Porque judeu não guarda mandamento de Deus, coisa nenhuma, né? Mas supostamente, né, eles guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. Não pode ser judeu, porque judeu não crê em Jesus. Tá vendo? Irmão, olha, você quer ver uma coisa? Quem é que vai pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação? Quem é que vocês aprenderam? Não. A interpretação popular, essa você aprendeu foi aqui. Não são judeus? Não são judeus? Você pode pregar qualquer livro de Apocalipse, fala, quem vai pregar o evangelho do reino são judeus na época da grande tribulação. Irmão, judeu só vai converter, sabe quando? Quando Jesus descer nas nuvens, eles verão aquele a quem traspassar. É no final da grande tribulação. Como é que você pode pregar evangelho? Para pregar evangelho, você tem que crer no Senhor do evangelho, na mensagem do evangelho que é Cristo. Eles não creem. Aí, de repente, eles vão ver o sinal do Filho do Homem no céu. Mateus 24. É uma cruz que vai iluminar todo o universo, meu entendimento. Porque é o sinal do Filho do Homem, é a cruz. Está vendo? E aí, então, Jesus vai descer das nuvens, porque ele já está nas nuvens. E já desceu do trono até nas nuvens. Ressuscitou os que estavam mortos e arrebatou os que estavam vivos, os que restaram. Está vendo? E aí agora ele desce montado em cavalos brancos, das nuvens até o Monte das Oliveiras. E aí o judeu vai ver aquele a quem eles traspassaram e lamentarão sobre ele. Isso é claro, irmão, no livro de Zacarias, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, Mateus 24. É claro demais. Irmão? É exatamente isso aí. Exatamente isso. O Apocalipse tem 244 mil, um no 7, o outro no 14. O do 7 é judeu, que é 12 mil das 12 tribos. 12 mil de cada tribo, tá certo? Lá literalmente é Israel, mas no 14 não é Israel não. Lá é diferente, completamente diferente. Tá? Nós vamos chegar lá, tá certo? Mas então, irmão, o que o pessoal ensina é que esses aí 144 mil, que é simbólico, eles vão pregar o evangelho do reino na época da grande tribulação, mas significa que eles teriam que ter crido em Jesus antes de Jesus descer das nuvens, e a Bíblia não ensina isso. Mas não, irmão. Quem prega que os 144 mil vão pregar o evangelho na grande tribulação são os protestantes. Não é testemunho de Jeová só não. Você pode pegar qualquer livro que fala sobre essas questões, você vai descobrir que lá as pessoas pregam isso. Quem vai pregar o evangelho na época da grande tribulação são os judeus. Não é só testemunho de Jeová, não é adventista não. Os evangélicos também pregam. Estou falando para os irmãos que eu conheço os livros, já li. Você pode pensar em português, já li.
Ah, sem dúvida. Aí, mas a pessoa diz assim, mas isso aí esses santos são os judeus. Tá vendo? Então nós já vimos, irmão, que não bate porque lá em Apocalipse 20 diz que as pessoas foram degoladas por causa do testemunho de Jesus. Tá vendo? E se o judeu só vai converter no final da grande tribulação, como é que ele pode ter morrido durante a grande tribulação por causa de Jesus? Não tem jeito. Bom, tinha um outro ponto aqui. Aquele que nasceu de novo pode passar pela grande tribulação? Quem nasceu de novo? Porque olha, os irmãos sabem o que é ensinado? Quando você ouve aquelas fitas, de vez em quando alguém aparece com uma fita de vídeo aí sobre o arrebatamento da igreja, não é? Então aquela coisa do lamento, do pranto e tal, quem ficou? Mas todo mundo que ficou é incrédulo. Quem foi levado é crente. Irmão, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o seguinte, que o primeiro ato de julgamento de Cristo sobre a sua casa, porque o julgamento começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. É isso? O julgamento começa pela casa de Deus. E o primeiro ato de julgamento do Senhor da casa, que é o Senhor Jesus, é que ele vai fazer a separação entre cristão vencedor e cristão não vencedor. O que é cristão vencedor? É aquela pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus. Está vendo? E onde é que você encontra isso? Você pode ler Mateus 24, diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora. Ele está falando para quem? Volta lá no capítulo 24, no início, diz assim, os seus discípulos lhe disseram, Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus abriu sua boca e está falando com eles. Então diz, vigiai. Irmão, você acha que a palavra de Deus para um incrédulo que está morto de delitos e pecados é vigiai? Não é arrependei-vos e crede no Evangelho. Vigiai, irmão, para quem está vivo. Você já viu morto vigiando ou morto vigiado? Eu já vi morto vigiado. Ou seja, quem está vivo vigia o morto, para ele não fugir. Né? A gente fica lá a noite inteira vigiando ali. Né? Mas morto vigiar, que é isso, irmão? É um absurdo. Agora, o que acontece, irmão? É que a palavra de Deus ensina que um cristão pode ser verdadeiramente salvo, nascer de novo e ser um cristão carnal, mundano, sem compromisso com Deus. É possível? É possível, porque o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito dentro de nós. Isso é prova que dentro do crente tem a carne e tem o Espírito, tem a velha natureza e tem a nova natureza. Tem o que é de Satanás, e tem aquilo que é de Deus, tem aquilo que é de Adão, da velha criação, e tem aquilo que é da nova criação. Se você alimentar o velho homem, ele vai vencer? A pessoa não pode ser crente se ele faz aquilo ali. Pô, claro que. Caso contrário, irmão, eu vou dizer para você, olha, nós estamos então, todos nós estamos, desculpa a expressão que bem popular, todos nós estamos roubados. Viu? Nós estamos num barco furado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, se alguém quebrar um mandamento, quebrou todos. Tiago diz, quem é que guarda o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Quem? Se tem alguém aqui, por favor, espere o final da reunião, que eu quero passar uma noitada com você orando comigo. Preciso te conhecer. Irmão, Deus deu 10 mandamentos para poder nos humilhar, para mostrar para nós que nós não somos nada. Nada. Está vendo? Então, quem é que guarda? Pois é, o primeiro é o mais importante. Nós não guardamos o primeiro, ele diz, Senhor, qual é o grande mandamento? Ele diz, como é que você lê? O doutor da leite, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, disser. E o outro semelhante a esse? Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que é isso? O Senhor teu Deus, você ama de todo o coração, primeira tábua da lei, os 4 mandamentos. E o teu próximo como a ti mesmo, do 5º até o final. A segunda tábua da lei é dividida em 4 e 6. Então, irmão, não existe isso agora. O que é ser um cristão vitorioso, um cristão vencedor, um cristão maduro? É que você pode se ajoelhar diante do Senhor e dizer, Senhor, olha, a minha vida, eu sei que tem muito defeito, mas o Senhor sabe que eu não amo essas coisas. Eu não amo. Não é? E aquilo que o Senhor está me mostrando que eu devo fazer, eu faço, eu obedeço. Se eu tenho um problema, eu resolvo aquele problema. Eu não fico amarrado naqueles problemas. Por isso ele diz, 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão no moinho, um será levado, outro será deixado. 2 estarão na cama, um será levado, outro será deixado. Os irmãos sabem, 2 na Bíblia é o número da igreja, testemunho. Onde estiverem, não pode ser um só. Se você tiver um cristão numa cidade, não existe igreja. Não tem igreja. A igreja só existe a partir de 2 pessoas. Porque é o número de dependência. Porque esse é o sentido da igreja. Está vendo? Então quando ele falou de 2 estarão no campo, 2 estarão no moinho, 2 estarão na cama, talvez por causa do fuso horário. É isso? Os irmãos sabem
que há companhias nos Estados Unidos, alguém me disse com muita segurança, que eles não colocam um piloto crente para pilotar um avião sozinho. É verdade. É verdade. Agora, no Brasil nós temos uns irmãos espirituais demais. Eles colocam uns adesivos assim do carro. Eles dizem, em caso de arrebatamento, esse carro estará desgovernado. Ô, mentira! Que conversa fiada. Aí o Senhor, o Espírito Santo, arrebata o cara e o carro sai, mata um montão de gente ali. O outro foi pro céu lá, né? Com as asinhas lá embaixo. Ó, o acidente que teve lá. Pois é, fica por aí com o anticristo. Deus, o Espírito Santo vai dar um sentimento, você vai encostar seu carro na beira da estrada, tranquilo, né? Se tiver uma Coca-Cola, você não vai beber o restinho da Coca-Cola que está ali, sem correria nenhuma, tranquilamente. Aí os outros dizem assim, e da grávida, como é que vai fazer? O neném vai ou fica? Né? Tem uns irmãos que fazem umas perguntinhas pra gente, fácil, rapaz. Você sabe o que vai ser feito do neném? Não, Deus sabe, irmão, como é que vai ser, não preocupa com isso não. Né? Então, irmãos, olha, hoje você pode estar certo de uma coisa. Quando nós vamos estudar ponto por ponto, aí os irmãos vão ver o seguinte, que as indicações da palavra de Deus com respeito ao arrebatamento parcial são claras demais, muito claras. E é lamentável que a gente tenha que pregar uma coisa dessa. Porque eu sempre que eu prego sobre Apocalipse, quem já me ouviu falar sabe, toda vez que eu falo sobre isso eu digo, Senhor, eu espero que eu esteja enganado. Que no momento do arrebatamento, todo irmão vai subir. Com problema, sem problema, com cheque sem fundo, do jeito que tiver. Eu não vou ficar chateado lá, Senhor, não, essa cambada não vem junto comigo, não, que eu sou santo demais. Não. Deus já me ensinou que o coração não dá para fazer isso, não. Tá vendo? Mas, irmão, quando nós lemos a palavra de Deus, nós descobrimos que a palavra de Deus que diz assim, que nós devemos habitar em Cristo, habitar nele, morar nele, fazer dele o nosso lar, para que quando ele se manifestar, não nos afastemos envergonhados na sua vinda. 1 João 2 e 28. Né? 10 minutos. Né? Então, irmãos, nós não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Por que é isso? Mas o incrédulo não vai afastar? Claro que ele não vai querer aproximar. Quem vai afastar envergonhado é quem não está preparado. Que a luz, irmão, vai ser muito grande, a glória vai ser muito grande, a santidade é muito grande. Então você pode estar certo. Essa questão do arrebatamento, não é? Sem dúvida nenhuma, não é? Agora, o irmão diz aqui também o seguinte, o irmão pode confirmar aqui para nós, no capítulo 4, versículo 4 do Apocalipse, ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então embaixo tem uma nota aí no 4:4. Quem são os anciãos? O irmão, preste bem atenção no que está dizendo aqui. Esses anciãos representam a igreja. Bom, o João foi primeiro representado como sendo a igreja arrebatada. Agora os 12 anciãos representam a igreja no céu. Eu vou ler para os irmãos aquilo que praticamente foi escrito pelo irmão Watmani, né? E por um outro irmão que viveu antes do Watmani, que eu tenho o livro dele também em casa, estava checando lá e vi que o irmão Ni ganhou bastante daquele irmão que viveu antes dele. E eu também ganhei dos dois agora. Só que eu estou citando aqui, que praticamente eu estou citando o que eles escreveram. Diz assim, primeiro, o termo ancião nunca foi usado como sinônimo para igreja. Os irmãos sabem que ancião é a palavra presbíteros do grego. Nunca foi usado. Segundo, o número deles é 24, mas o número da igreja é 2, 7 e 12. Cujo significado é comunhão, perfeição temporária e perfeição eterna. Ou seja, 2, 7 e 12. Terceiro, os anciãos usam coroas de ouro e estão assentados em tronos. Mas o cordeiro está de pé. Capítulo 5, verso 6, olha aí. Está escrito aí? Então veja, a igreja está sentada e o cordeiro está de pé. Onde é que você já viu isso? Estranho, não é não? Como é que o Senhor da glória pode estar em pé e a igreja sentada? Então, esses 24 anciãos não representam isso. Nós vamos ver, ok? Os anciãos usam vestes brancas. Mas não se diz que elas foram lavadas no sangue do cordeiro, como está escrito no capítulo 7, 14, a respeito da grande multidão. Ok? Quinto, os anciãos entoam um cântico diante do trono. Vamos ver qual que é, o 4:10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando o quê? Está vendo? Então, irmãos, aqui
O cântico que eles estão falando aqui é o cântico de quê? Da criação. Não é o cântico da redenção. Isso aí, corretíssimo. Bíblia católica, né? Bíblia católica. Então, irmão, não pense que está tudo errado, não, viu? Tem muita coisa que nós ficamos às vezes pedindo à irmã, lê aí no rodapé, tá vendo? Tem? O que a irmã falou? Por favor, irmã, lê outra vez. Senado Celeste, tá vendo? Atesta, né? Quer dizer, eles estão, tá vendo? É exatamente isso que está aqui. Os irmãos vão ver o que ele vai dizer agora mesmo. Tá vendo? Eles são os governadores do universo, irmão. Tá vendo? São os governadores do universo. Mas vamos ler primeiro o que o irmão vai mencionando aqui. Então, os anciãos entoam um cântico diante do trono, 4:10, mas não é o cântico da redenção. Então não pode ser a igreja. Tá vendo? Ele só menciona a criação de Deus. Agora, no capítulo 5, 9 e 10, eles cantam um novo cântico. Então, vamos ver. 5, 9 e 10. O 5, verso 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem entre toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus, os. Como é que teria que ser se fosse a igreja que estava falando? Nos constituíste. Irmão, está vendo? Uma palavrinha só, uma letra só, muda todo o contexto. Como é que a igreja pode falar, o Senhor constituiu essas pessoas, porque o Senhor comprou com sangue, como está escrito aqui, compraste para Deus, mas nós estamos fora, então não é igreja. O irmão está entendendo? Os anciãos levam as orações dos santos. Isso é tarefa da igreja? Capítulo 5, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Como é que a própria igreja pode tomar as próprias orações dos santos? Pois os santos são a igreja. Os anciãos nunca se identificam com a igreja. No cântico da redenção eles dizem: para nosso Deus os constituístes. Eles não dizem nos constituíste. Está vendo? No capítulo 7 encontramos 3 classes de pessoas: os anciãos, João e os de vestes brancas. Como explicar a pergunta que eles fizeram a João? Esses que se vestem de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Os irmãos querem ver? No 7? 7:13, né? Os irmãos estão entendendo? Porque os anciãos estão aqui, eles estão lá no capítulo 4 também. Agora estão perguntando, quem são esses de onde que vieram? Aí o que ele respondeu? Meu Senhor, tu sabes. E então ele me disse, são os que vieram da grande tribulação. Meus irmãos, no sangue do Cordeiro. Está vendo? Então, não pode ser a igreja, os 24 anciãos, são pessoas que estão querendo saber, coisas que eles não sabem. Os anciãos são superiores a João, pois estes chamam deles de meu Senhor, no 7,14, está aí. Não é isso? Meu Senhor, é João falando. Os anciãos não são simbólicos, são pessoas reais. Eles falam pessoalmente com João. Não é símbolo, são pessoas. E os anciãos se assentam em tronos, mas a noiva não pode ser entronizada antes do casamento. E isso só acontece no capítulo o quê? 19. 19 primeiro, né? Os anciãos são vistos junto com e, portanto, distinto das seguintes pessoas ou companhias. Primeiro, de João, dos seres viventes, dos anjos, dos santos, dos redimidos, das primícias, dos que vêm da grande tribulação, dos que fazem parte da primeira ressurreição, pois falam com Deus a respeito deles e da esposa do Cordeiro antes das bodas chegarem. Agora, quem são os anciãos, irmãos? Tudo parece indicar que eles são reis e sacerdotes entre os anjos. São os anciãos do universo, ou seja, os mais velhos, de hierarquia mais alta. A responsabilidade deles é governar os demais anjos e o universo a serviço de Deus. Eis algumas provas. Eles usam coroas e assentam em tronos. Aí está certo, porque é antes do Cordeiro, não tem problema. Porque é a posição do governo de Deus, ok? Não está relacionado com a igreja. Vestem roupas brancas, que são roupas de sacerdotes. Eles têm harpas, entoam cânticos e seguram taças de ouro com incenso. No capítulo 4, 5, nosso Senhor é o Cordeiro, o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, os 4 seres viventes, a criação, e os 24 anciãos, os anciãos do universo. Quem poderia receber o direito de assentar em tronos e usar coroas de ouro antes do Senhor Jesus, além dos anjos? Eles foram originalmente designados por Deus para governarem o universo. Lúcifer era um dos arcanjos. O que é isso? Arqueangelos, no grego. Ou seja, o anjo mais antigo. Cadê o irmão do grego aí? Está ali. Arque, que vem da palavra arqueologia. Ou seja, o estudo das coisas antigas. Está vendo?
arcanjo, ou seja, o anjo mais antigo, né? Mas caiu e se tornou Satanás. Os demais anjos que não seguiram após ele foram apontados por Deus para serem governadores do universo. Miguel é o príncipe sobre a nação de Israel. Daniel 12 e Daniel 10. Os remidos têm anjos de guarda. Mateus 18, 10, Atos 12, 15 e Hebreus 1, 14. Eles irão governar até chegar o momento de transferir o governo para os homens. Hebreus 2, 5 e Apocalipse 11, 16 a 18. O número deles é o número do sacerdócio. O sacerdócio era dividido em 24 turnos na época de Davi. 1 Crônicas 24, 7 a 18. A tarefa do sacerdócio é levar as orações dos santos a Deus. As harpas são para cantar louvores e as taças para as orações. Agora para os irmãos acreditarem que realmente não plagiei, né? O irmão está escrito aqui: utilizei de forma livre o que foi escrito pelo Senhor Watmani sobre os anciãos. Veja seu livro Come Lord Jesus, que é Vem Senhor Jesus. Então, irmão, isso aqui é mais ou menos a introdução do livro de Apocalipse.